Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa primeira videoaula. O objetivo dessa pequena gravação é passar algumas orientações gerais para as atividades didáticas não presenciais que terão início aí no próximo dia 24 de agosto, referente à disciplina de Contabilidade e Orçamento Público. Então eu trouxe algumas instruções para facilitar aí a nossa comunicação no decorrer do curso. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: a necessidade de ter uma organização semanal para estudos. Isso porque, como vocês podem consultar já lá no ambiente virtual, eu fiz uma reorganização da disciplina, e principalmente do material da disciplina, para que ele seja ajustado aí por um fluxo, né, de atividades que vão ser desempenhadas no decorrer, né, de uma semana. E aí, basicamente, o que eu pensei foi o seguinte: bom, a gente vai ter aí temas que vão ser tratados a cada semana. Então, a gente vai começar na semana 5, quando vocês forem acessar lá o ambiente virtual, porque as 4 primeiras semanas foram aquelas que a gente realizou no mês de março. Tá? Então, vocês vão ver o seguinte: a gente vai ter ali um hall de atividades a serem desenvolvidas durante a semana, e basicamente eu vou recomendar que vocês sigam essa estrutura, né, no estudo de vocês, que é o seguinte: eu vou começar essa semana, então, à medida que cada semana for iniciando, vocês já vão ter, né, esse roteiro completo de documentos e de vídeos disponíveis. E o primeiro passo que eu sugiro é assistir a videoaula. Tá? Então, um exemplo desse vídeo que eu estou gravando agora, a gente vai ter aí uma série de vídeos para serem assistidos durante a semana. Tá? Então, eu vou falar da primeira semana, semana 5, que eu já tenho programada. Então, serão 4 vídeos. Tá? Então, isso vai depender muito da dinâmica dos temas das semanas. Pode ser que eu tenha mais vídeos ou menos vídeos. Tá? Mas eu estou tentando separar os vídeos em tempos menores para que vocês possam se organizar também de acordo com a rotina, né, nesse período de pandemia, para que vocês possam assistir conforme a disponibilidade de horário de vocês. Tá? Muito importante também que vocês façam a leitura dos textos enumerados. Então, a exemplo do que a gente já estava trabalhando na aula presencial, aí eu recomendo a leitura desses textos porque eles são complementares à aula expositiva. Tá? E aí, a cada semana, eu vou preparar um questionário, tá, que vai ser computado na nota das atividades extraclasses em relação àquele tema da semana. Tá? E aí, eu vou dar um prazo para a conclusão de até 2 semanas. Tá? Então, vamos supor assim, a semana 5 ela começa no dia 24, tá, numa segunda-feira. Então, eu vou permitir que o aluno faça até o segundo domingo após o início dessa semana. Tá? Então, isso significa o seguinte, que vocês também precisam ter uma rotina de estudos para não deixar acumular tudo para próximo da data da prova. Tá? Então, como uma parte importante da nota da disciplina vem das atividades desses questionários, então esse prazo também força vocês a não ficarem atrasados, não ficarem muito atrasados em relação ao desenvolvimento da disciplina. Então o máximo, né, de atraso aí que vocês podem ter é de 2 semanas. Então o ideal é que vocês se organizem de fato para ter uma rotina de estudos ao longo da semana. Além disso, eu estou colocando também um material complementar. Então, um exemplo da primeira semana, a gente vai ter lá alguns vídeos do próprio Senado Federal sobre o orçamento fácil, né, que ajuda a complementar eventuais temas que não foram abordados em profundidade na minha videoaula, né, e também outros textos, geralmente documentos oficiais. Né. Então, nessa semana 5 especificamente, eu estou remetendo aí ao Manual Técnico do Orçamento do ano 2020. Tá? Então, a ideia é que vocês tenham aí aqueles itens que são obrigatórios, né? Assistir a videoaula, fazer a leitura dos textos que estão enumerados e realizar a atividade em até 2 semanas. O ideal é que vocês façam na própria semana, tá? Para não deixar acumular conteúdo, para não deixar passar o tempo para resolver um conteúdo, né? Na medida que já vão avançando outros conteúdos, para não gerar confusão também na hora de resolver a questão do questionário. Tá? A minha ideia é permitir que, diferente do que a gente fazia na aula presencial, é que vocês possam, aí, até 2 ou 3 tentativas, eu vou definir isso no decorrer dessa semana, para fazer o questionário, mais a nota que vai ser compilada, né, para fins de cálculo aí das atividades extra-classe, vai ser a maior nota das tentativas
realizadas pelo aluno. Tá? Então, essa é a ideia básica. Eu vou pensar se eu deixo 2 ou 3 tentativas, mas independente disso, né, vocês vão ter a possibilidade de tentar mais de uma vez, e a nota que vai ser calculada vai ser a maior daquelas que você obteve nas diferentes tentativas. Bom, eu trouxe aqui, né, a cara inicial do Moodle e eu adicionei alguns elementos à direita, tá, para facilitar aí a organização dos estudos de vocês. Tá? Então, em primeiro lugar, aqui está aparecendo esse item de próximos eventos. Tá? Então, isso vai avisando também vocês quais são as coisas que estão iniciando, né, o início de uma atividade. Então, na semana que vem já vai aparecer. E também o prazo de término. Tá? Mesma coisa para a prova. Tá? Então, os próximos eventos vão ser avisados ali. E também vocês podem acompanhar pelo calendário. Tá? Então, vocês vejam que eu deixei marcado em março, porque as atividades que a gente fez no Moodle foram lá no mês de março. Eu ainda não adicionei coisas novas lá em relação a questionário. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, a data de 2, né, marcado em laranja, e a data de 9 de março marcado em laranja. Então, esse foi o prazo de início e término que eu estabeleci para a realização da atividade 1. Tá? Então, aquela nota da atividade 1, ela já está computada numa planilha. Tá? Então, só aproveitando o gancho, aqui no quadro de notas, vocês têm acesso ao acompanhamento. Então, à medida que vocês forem evoluindo, eu vou contabilizando as notas aqui. Ele leva, né, para uma planilha do Google Docs, né, que vocês não conseguem editar, mas que vocês conseguem visualizar a nota de vocês. Então, é uma forma também de vocês irem acompanhando o desempenho, né, antes de chegar às provas, né, a nota final. Então, o calendário aqui ele vai ajudar vocês também a verificarem quais são as obrigações que vocês têm que cumprir ao longo, né, das semanas. Outro elemento importante que eu adicionei foi atividade recente. Então, basicamente, aqui ele vai relatando o que aconteceu de novo. Tá? E vocês podem ver que tem alguns slides adicionados aqui, né, que foram as últimas atualizações que ocorreram aqui no dia 16 de agosto, né, ou desde o dia 16 de agosto. Isso aqui é importante pelo seguinte: como eu vou estar gravando os vídeos e colocando questionários e às vezes até os slides, porque eu vou ter que adaptar muita coisa da aula presencial para a aula, né, virtual. Então, à medida que eu for adicionando coisas novas aqui, né, vocês também podem ir acompanhando. Então, a ideia é que eu sempre coloque uma semana antes aquilo que vai acontecer na semana posterior. Tá? Então, pelo menos é a forma como eu estou me organizando para trabalhar com a disciplina nessa modalidade de ADNP. Além disso, né, é importante que vocês consultem aqui, né, o cronograma das ADNPs. Embora eu já tenha também detalhado aqui na semana 1, né, que período que inicia, que data que inicia, que data que termina, para ajudar vocês a se localizarem ali dentro das temáticas que estão sendo trabalhadas ao longo das semanas. Eu vou adicionar ainda, né, vocês vejam que aqui a gente tem um ícone chamado avisos. Vai ter um outro semelhante a esse que vai ser um fórum tira dúvidas. Tá? Então, eu já vou explicar mais para frente como que a gente vai trabalhar com essa interação, né, aluno-professor, para tirar dúvidas, mas esse item eu ainda vou adicionar na página do Moodle da disciplina. Bom, sobre esses encontros, né, para tirar dúvida. Então, eu sei que na pandemia, né, muitos de vocês podem ter a situação aí de rotina alterados, né? Algumas pessoas podem ter filhos, enfim, que tem que acompanhar as aulas à distância, e a gente não sabe quando esse quadro vai se alterar. Então, eu vou disponibilizar, né, os encontros de maneira síncrona, às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, a ideia é dedicar, assim, das 10 às 11, para a gente bater papo, né, tirar dúvidas sobre o conteúdo da semana ou das semanas anteriores, enfim. Né? E aí eu também estabeleci lá no cronograma, por isso que eu mencionei ele, porque esse detalhe não está ainda, né, disponibilizado no corpo ali da página da disciplina, nas semanas, que o nosso primeiro encontro acontece a partir do dia 2 de setembro. Né? Então a ideia é que passe uma semana, né, do início das atividades didáticas não presenciais, para que vocês possam ler o conteúdo, para que daí, então, né, ter dúvidas para a gente poder conversar. Né? Senão, se fizesse um encontro antes, a gente não teria muito conteúdo para discutir. E aí a gente vai fazer pela plataforma Google Meet. Tá? Então, à medida que a gente for
agendando, né, eu vou disponibilizando esses links lá na própria página, né, do Moodle da disciplina. Então vai ter um linkzinho lá dentro da semana, que vai ser lá um encontro tira dúvidas, né, que já vai encaminhar para a reunião virtual no Google Meet. Bom, para aqueles que não puderem participar, né, das reuniões síncronas, né, dessa videoconferência, vocês também podem, e aí eu vou recomendar como único canal, né, de tira dúvida, o fórum no Moodle, aquele que eu mencionei que eu vou adicionar. Por quê? Porque aí a dúvida fica disponível para todos os colegas, né? Então, à medida que eu respondo uma dúvida, pode ser que isso, né, sirva para os demais colegas e também evita, né, a troca de e-mails. Né? Então, é uma forma também de eu me organizar para trabalhar com essa atividade em horários específicos. Tá? Então, o que eu estou colocando aqui é o seguinte, eu estou me organizando para que nos horários que aconteciam regularmente a disciplina, eu entre no fórum, tá, e responda as dúvidas de vocês. Então, por exemplo, você emitiu uma dúvida na quarta-feira à noite. Tá? Eu só vou responder isso na segunda-feira. Tá? Então, eu vou dedicar ali segundas e quartas, das 11 ao meio-dia, para ler as dúvidas e responder lá no fórum. Tá? Então, não fiquem ansiosos, né, se você escreveu uma dúvida lá no fórum e eu não respondi ainda. Tá? Como eu tenho uma série de outros compromissos, né, então eu estou também me disciplinando a entrar nesses horários e datas, né, ou dias da semana, para fazer a leitura, né, e responder as dúvidas que vocês eventualmente tenham e que não tenham podido, né, fazer a pergunta durante a videoconferência da quarta-feira. Tá bom? Aqui, uma última orientação. Na verdade, eu não mudei a forma de avaliação de vocês em relação, né, à aula presencial para a aula agora não presencial, mas eu só gostaria de destacar alguns elementos. Tá? As atividades extra-classes, né, que eu já estava colocando no Moodle para serem realizadas, elas continuam no Moodle, e a diferença é que as provas também serão via Moodle, tá? Nas datas específicas. Chegando mais próximo, eu vou discutindo com vocês a melhor forma, se a gente faz, né, num horário específico, data e horário específico, ou se a gente trabalha com uma certa flexibilidade. Isso eu não defini ainda, mas o que é certo é que vocês vão responder um questionário com questões objetivas, tá? A semelhança dos questionários semanais para a prova 1 e para a prova 2. Tá? E a nota final, basicamente, é uma média simples, né, da nota que vocês obtiveram nas atividades extra-classe, na nota que eu obteve na prova 1 e na nota que eu obteve na prova 2. Tá? Então, uma média simples dessas 3 categorias de avaliação. Sendo que a categoria de avaliação, atividades extra-classe, né, a nota final dela vai ser a média das atividades que a gente desenvolver até lá. Tá? Então, a cada semana eu devo colocar uma. Tá? Então, não tem um número definido ainda. Pode ser que, né, seja um pouquinho mais, um pouquinho menos em relação às semanas que faltam para concluir. Sendo que a gente já fez 2. Tá? Então, atividade extra classe 1 e extra classe 2, quem entregou, independente da nota que obteve lá no Moodle, vai obter a nota 10 aqui, conforme a gente tinha combinado lá na aula presencial. Agora, a partir de agora, vocês vão resolver as questões, e aí como eu vou dar aquela possibilidade de fazer pelo menos 2 tentativas, a nota vai ser a nota auferida mesmo. Tá? E aí, claro, eu vou configurar para que a nota considerada seja a maior nota das tentativas que você fez. Tá? Então é muito importante que leiam com atenção, né, assistam as videoaulas e na hora de resolver as questões também não saiam chutando, né, as respostas. Então tenham cuidado aí na hora de resolver, porque essa nota vai compor, tá, a nota dessa categoria atividades extra-classe. Certo? Então assim, quem não fez as atividades 1 e 2 não tem mais chance de fazer. Era para ter sido feito dentro daquele prazo. Da mesma forma, cada atividade que eu vou colocar semanal, o prazo é de 2 semanas para realizar. Não realizou, vai zerar na atividade daquela semana. Então vai ter que recuperar nas semanas seguintes, né? E se precisar, vai ter que recuperar a nota nas provas 1 e prova 2. Né? Provas 1 e 2. A mesma coisa que eu tinha estabelecido lá atrás para as aulas presenciais é que se o aluno, né, na nota final, ficar com nota entre 4 e 5 e 9, tá, ele vai ter a possibilidade também de fazer uma prova substitutiva. Tá? Então, o que é a prova substitutiva? É aquela prova que substitui a nota final obtida na disciplina.
Então, para ser aprovado na prova substitutiva, o aluno tem que fazer, né, a prova substitutiva e tirar uma nota pelo menos igual a 6. Pode acontecer também, né, e aí pelos motivos justificáveis, da mesma maneira que acontece na disciplina presencial, que o aluno venha a perder ou a prova 1 ou a prova 2. Tá? Aí apresenta, né, o comprovante, a justificativa válida, por exemplo, um atestado médico, alguma coisa desse sentido, para fazer a prova de segunda chamada. Então, eu também estou prevendo no meu cronograma que, por eventualidade, o aluno perdeu a prova 1 ou a prova 2, né, ele pode fazer a prova de segunda chamada na data especificada lá no cronograma. Tá ok? Bom, gente, então esse breve vídeo era só para trazer para vocês, né, algumas orientações iniciais. Eu vou também disponibilizar os vídeos no YouTube, e aí uma dica que eu deixo é, dependendo do tamanho do vídeo, né, às vezes eu me estendo, falo mais lento, o vídeo acaba ficando muito longo, mas a vantagem de colocar no YouTube é que você pode ir lá nas configurações, né, clicar para assistir na velocidade até 2 vezes, né, de uma maneira acelerada. Então, por exemplo, se um vídeo ficar lá com 40 minutos, você pode assistir ele em 20. Tá? Então, isso também é uma forma de ajudar aqueles que têm, nesse momento, dificuldade de tempo, né, para se dedicar à disciplina. Bom, desejo aí a todos, né, bons estudos e nos vemos na próxima semana.